Olá, seguimos nosso dashboard de colaboradores, então agora nós vamos montar um gráfico com o número de contratações versus o número de desligamentos mês a mês. Esse gráfico é um pouco complexo, por isso nós vamos precisar usar um recurso do Reports, que é a mesclagem de dois gráficos. Porque é complexo de construir esse gráfico usando apenas um elemento, uma consulta na base de dados. Porque o número de contratações, por exemplo, ele vem agrupado conforme o mês da data da contratação. Já o número de desligamentos, ele é agrupado pelo mês do desligamento. São duas dimensões diferentes. O número de contratações vai observar todos os status, ativo ou inativo, porque alguém pode ter sido contratado em janeiro e desligado em setembro, mas ele deve continuar contando em janeiro. O número de desligamentos vai contar apenas os inativos. Fazer isso em apenas um objeto é um pouco complexo, então nós vamos construir primeiro um gráfico das contratações, definir os filtros dele, depois um gráfico dos desligamentos, definir os filtros deles e depois juntar os dois gráficos num gráfico só. Vamos lá? Vamos arrastar aqui um objeto de gráfico de barras para a tela e aqui nós vamos fazer então usando o mês da data da contratação e dentro de cada mês de contratação fazendo a contagem do número de colaboradores. Aqui nós vamos usar uma paleta um pouco diferente, que é a paleta 4, e basicamente isto. Vamos salvar então, vamos chamar de contratações por mês. Pronto, esse objeto ainda não está filtrado, depois nós vamos filtrar para pegar, por exemplo, só do ano atual. E agora nós vamos fazer um outro gráfico que vai ser os desligamentos por mês. Então aqui nós vamos pegar o campo data do desligamento, o mês da data do desligamento e vamos contar a quantidade de colaboradores então. Vamos salvar o objeto, vamos chamar de desligamentos por mês. Pronto, agora nós vamos filtrar, definir os filtros de cada gráfico. Então, o primeiro gráfico, ele deve observar apenas pessoas contratadas no ano atual. Então, nós vamos pegar aqui o filtro, o ano da contratação, nós vamos pegar apenas o ano atual. Já o mês da contratação, o usuário não deve nem informar quais meses ele quer, ele sempre deve pegar todos os meses. Então, nós vamos travar esse filtro aqui para sempre vir todos os meses do ano. Já em relação ao status, temos que pegar sempre todos. Então, eu vou bloquear esse parâmetro para ele sempre trazer todos os status, porque um colaborador pode ter sido contratado no mês e desligado no final do ano, mas ele deve ainda contar como contratação naquele mês. Pronto, aí está então. Temos o número de contratações correto agora, mês a mês. Agora nós vamos definir o filtro do gráfico de desligamentos. Então, esse gráfico aqui, ele deve observar apenas contratos de colaboradores inativos e nós devemos filtrar apenas colaboradores cuja data do desligamento é o ano atual. Como nós vamos mesclar esse gráfico com o primeiro e o primeiro força uma data de contratação ano atual, nós vamos bloquear esse parâmetro nesse gráfico aqui, para que no momento da mesclagem dos dois gráficos ele não assuma esse parâmetro, o parâmetro recebido do gráfico anterior. Vamos só fazer um ajuste aqui para esse gráfico não usar a notação simplificada, que é aquela notação do K e do M, usar números inteiros. Bom, agora nós vamos precisar mesclar esses dois gráficos. Para mesclar os dois gráficos, o procedimento é bastante simples. Nós vamos no primeiro, vamos usar a opção gráfico sobreposto, vamos selecionar o segundo gráfico e vamos salvar. O processo ainda não está totalmente correto, finalizado. Aqui nós temos colaboradores e aqui nós temos colaboradores. Precisamos, como é o mesmo nome de métrica, precisamos editar o rótulo das métricas para ele usar palavras diferentes para cada série numérica. Então, nesse primeiro caso, nós vamos chamar de contratações, o nome da métrica. E nesse segundo gráfico aqui, nós vamos chamar o nome da métrica de desligamentos. Pronto, vamos atualizar então, já está correto aqui a legenda, contratações e desligamentos, mas o número não está correto ainda, o número de desligamentos não é esse número que está nesse gráfico aqui, porque esse gráfico ainda não está usando os filtros desse gráfico como base para essa exibição. Para usar os filtros desse gráfico, eu preciso tornar esse gráfico invisível. No momento que eu torno ele invisível, eu estou dizendo para esse gráfico aqui que essa informação é usada apenas como base para a construção dessa. Como esse gráfico é apenas um gráfico base para a construção desse, eu posso também minimizar ele jogando na barra de gráficos minimizados, é apenas um gráfico de referência.
Então, nesse momento, nós temos o número de contratações versus o número de desligamentos, sendo que o número de desligamentos vem de um gráfico base que foi usado apenas como referência com filtros. Então, para construir esse gráfico, nós construímos dois gráficos com dimensões diferentes, com filtros diferentes, e depois nós fizemos uma sobreposição de um gráfico sobre outro gráfico.